o tema desse mês é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos seguindo, né? E o subtema de hoje vai ser os laços de família sob a luz do Espiritismo, mas precisamente como a reencarnação fortalece esses laços de família, né? E também como pensar numa doutrina que pense numa única existência e como isso pode romper esses laços. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje dentro do 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos começar pensando naquela pergunta: a vida termina quando o corpo morre? Será que a vida termina? E por que nós voltamos? Por que nós precisamos voltar? Então vamos pensar sobre isso, mas antes de continuar, vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar. Senhor Jesus, recebe-nos esta noite como espíritos em evolução, como nós somos aqui, querendo aprender mais de Ti, aprender mais de tudo que Tu trouxeste para nós, através dessa doutrina tão esclarecedora, através de Kardec e de tantos espíritos amigos que nos auxiliam sempre. Agradecemos a presença dos trabalhadores espirituais de CAFA, que nos envolvem com tanto amor, com tanto cuidado. Agradecemos a presença de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Agradecemos também a presença do Mestre Jesus, através de suas irradiações amorosas, juntamente com Maria de Nazaré, que é nossa mãe, nossa dirigente, e os nossos benfeitores, que sempre estão nos acompanhando. Que eles possam nos envolver com harmonia e sabedoria nesta noite e neste encontro. Que assim seja. Então, vamos começar com a mensagem de abertura, que é uma mensagem que foi trazida pelo espírito de Cornélio Pires e foi psicografada por Chico Xavier. O título é Parentesco e Reencarnação. É um poema. Você nos pede por carta, meu prezado amigo João, que a gente escreva no tema Família e Reencarnação. Assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei andar nesse labirinto, mesmo andando à luz da lei. O lar parece uma empresa, de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra em 2 sócios, depois a casa vai indo. O casal, primeiramente, celebra doces afetos, em seguida ganha filhos, e os filhos arranjam netos. Logo após é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança, procurando o que precisa. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí, cada berço põe a vida em nova cena. O mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa. Toda casa lembra um palco, cada família é uma peça. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço rogamos a luta que nos apraz, depois, muito comumente, buscamos voltar atrás. Requisitamos em prece inimigos por parentes, e ao revê-los ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes a filha ingrata é aquela jovem sofrida, que abandonamos a rua nos prazeres de outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, adversário de outrora, cobrando o débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário resgatado a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamento e prestações de culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam pela família,
na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo a estaca zero. Parentela é a escola santa, sempre que a vemos daqui. Cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame, aguente, João. Isso é do capítulo 2 do livro Retratos da Vida, que foi uma obra psicografada por Chico Xavier, de autoria de Cornélio Pires. E essa mensagem é linda, muito profunda, e fala muito da lei da reencarnação, dos laços de família, do porquê das nossas histórias, dos nossos encontros e reencontros. Então, depois disso, eu trouxe para vocês aqui um quadro, tá, para falar um pouquinho como foi que Kardec fez essa investigação, né, da reencarnação como uma resposta filosófica à questão da existência, né? Então, esse quadro ele representa de forma muito simples esse caminho percorrido por Kardec para compreender a existência humana. E aí ele partiu de uma pergunta: uma única vida seria suficiente para explicar tantas diferenças, sofrimentos e oportunidades existentes entre pessoas distintas, né? Porque seria muito injusto pensar num Deus que cria uma existência para o Carlos, maravilhosa, e cria uma existência para mim totalmente diferente, né? Com tanto sofrimento e dificuldade, uma única existência. Por que então ele seria privilegiado? Se nós pensássemos assim, a gente ia imaginar que Deus não seria um Pai justo e bom, né? Então Kardec partiu dessa pergunta, né? E aí ele foi lá observar, né, a partir também da filosofia, né, da razão, desse olhar racional e de todos os fenômenos que ele estava observando ali, desses encontros que ele tinha com os espíritos, né, porque ele já estava ali fazendo intercâmbio mediúnico para criar essa codificação e entendendo, nós temos que entender também que já existiam teorias que falavam sobre a existência, né? Então ele tinha que investigar, fazer confrontos com as teorias para poder apresentar para aquela comunidade científica essa nova teoria que ele estava criando, né? Essa nova doutrina que estava ali surgindo. E aí ele fez uma observação das três teorias que já existiam, que eram a materialista, a panteísta e também a teoria da existência única da Igreja Católica da época, né, da Igreja. E na teoria materialista, eles achavam que a morte do corpo terminaria ali com tudo, porque o corpo nasceu, é matéria, acabou a matéria, acabou tudo ali. Então, eles nem imaginavam essa questão da vida espiritual. Tudo acabava quando terminava a matéria, né? Se o corpo material acabou toda a história. Então, única existência. E aí, Kardec já descartou essa teoria, levando em consideração que ele estava ali se comunicando com espíritos, então existia uma continuidade, existia ali um princípio inteligente, uma consciência, né, que estava ainda viva e em progresso. E aí ele descartou essa teoria materialista. Depois ele foi para a panteísta, que até admitia uma realidade espiritual, mas entendia que o indivíduo se dissolveria no todo, né, perdendo sua individualidade quando chegasse a morte, né? E aí Kardec também descartou essa teoria pela questão da perda da individualidade e dessa dissolução no todo, e entendendo também que ele estava ali se comunicando com espíritos e a vida continua, né? Então ele não poderia admitir essa teoria. E aí ele seguiu e pensou,
Vamos para a igreja que adota o cristianismo, né? E vamos lá verificar como é que eles entendem essa existência. E aí a igreja também até admite, reconhece Deus, a vida espiritual e eterna, porém, ela diz assim, se você segue um caminho bom, de acordo com o julgamento deles, o que é bom, o que é ruim, você vai para o céu. Mas a existência é única, você fica no céu para sempre. Ou se você segue um caminho ruim, de acordo com o que eles julgam que seja ruim, você vai para o inferno, mas também vai viver lá para sempre. Quer dizer, é uma única existência, tem começo e fim. E aí Kardec também meio que descartou isso aí, porque de qualquer forma essa existência ainda seria desigual, né? E aí o que ele fez? Ele foi no começo de tudo e foi buscar nos ensinos de Jesus uma resposta, né? E aí ele partiu desse princípio daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? Dizendo que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo. Já apontando aí que era necessário voltar para o aprendizado, que era necessário a continuidade para o progresso, né? E também ele foi lá em outra passagem, de outra conversa, quando os fariseus perguntaram se Elias deveria vir primeiro, e aí Jesus deixou entender que Elias já havia vindo e que era João Batista. Já deixou isso certo, isso claro lá. Ele não falou em reencarnação, mas ele apontou para a pluralidade das existências, né? Dizendo que houve uma pré-existência e que João Batista era uma continuidade, que o Espírito voltou para uma nova missão, uma nova oportunidade em João Batista, né? E aí Kardec já foi montando o resultado ali daquela investigação que apontou para a pluralidade da existência, entendendo que o espírito é imortal, entendendo que o espírito progride, que o espírito retorna sim, e que a partir desse retorno do aprendizado ele vai evoluir, né? E então ele descartou a unidade da existência, que é aquela ideia que o espírito tem apenas uma única vida corporal seguida de um destino definitivo. E isso também romperia essa visão dos laços de família, né? Dos laços de família, que eu digo, os laços de amor que nós construímos, né? Esse amor que nós levamos para as outras existências, tá? E aí, lá no capítulo 4, item 23, ele fala, Kardec traz assim, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. A primeira, que é o nada, que é a materialista, que eu já falei para vocês, que é de acordo com a doutrina materialista. A segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. A terceira, a individualidade, com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E aí ele apresenta uma quarta, que é a individualidade com progressão infinita, conforme a doutrina espírita. E eu achei muito interessante uma coisa que nós podemos observar dessa humildade de Kardec e também da responsabilidade que ele tinha com o trabalho que ele estava fazendo, né? Responsabilidade intelecto-moral, de que ele apresentou 4 alternativas, inclusive a dele, mas ele não disse que a dele era melhor, né? Ele deixa cada um refletir qual é que lhe cabe. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande e mostra para nós o quanto ele estava empenhado dentro da pesquisa dele, né? E aí nós entramos na reencarnação, nessa questão de fortalecer os laços da família, ao passo que a unidade da existência os rompe, né? Então, o que significa a unidade da existência? Quando Kardec fala em unidade da existência, ele está se referindo
a ideia de que o espírito teria uma única existência corporal. Ele nasce, vive uma única vida, morre e recebe um destino definitivo. Então vamos refletir. Jesus apontou ali, naquele diálogo, que haveria sim uma continuidade da vida no espírito, né? Que ele voltaria e que continuaria vivo. E isso levou para a ideia da reencarnação, apontando também para a pluralidade das existências e descartando a unidade das existências, né? A unidade da existência. Não tem como progredir em uma única existência. É pouco tempo diante da eternidade, né? Não teria como. Continuando lá no item 18, Kardec traz que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, a reencarnação, ela nos permite compreender a questão da imortalidade do espírito. E junto com isso, nós também entendemos que existe uma justiça divina e a lei do progresso, porque o espírito está progredindo sempre, né? A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Especialmente também esse item 18 nos ajuda a entender que os nossos vínculos familiares, eles não são por acaso. Nós podemos reencontrar pessoas, reparar erros, aprender juntos e fortalecer o amor ao longo das existências. E sempre também pensando, que ele fala aqui que as pessoas podem se reencontrar, seguir o outro companheiro, amigo, em uma encarnação, mas nós temos que pensar também que isso tudo é planejado. Existe um planejamento reencarnatório, né? Então as coisas não acontecem assim ao léu jogadas, né? Existe um planejamento reencarnatório onde nós vamos receber o que for melhor para nós, o que nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, né? Então todos os encontros, eles têm o objetivo de fazer com que o espírito cresça, né? Que ele evolua realmente. Existe uma transformação através do amor, tá? No item 19, nós vemos que a união e a afeição que existe entre as pessoas, parentes, são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, aqui a gente percebe uma coisa muito importante, né? Nem toda família é apenas formada por espíritos que se amam já profundamente, né? Nas famílias, é muito importante nós pensarmos nisso, que às vezes a gente pensa assim, porque eu tenho uma família espiritual, então todo mundo tem que se amar, todo mundo tem que se dar bem, né? Mas e assim, como nós conseguiríamos resgatar nossas dívidas? Como nós conseguiríamos reencontrar as pessoas que
em outras existências nós machucamos. Geralmente isso ocorre na nossa família, e é na família que nós vamos voltar para resgatar essas dores, esses sofrimentos. Então, às vezes, esses encontros na família é uma prova para mim, e é um progresso do Carlos. Ele precisa progredir, aprender, adquirir algumas virtudes, como a paciência, a compreensão, né? Às vezes nós precisamos aprender a esquecer. Qual foi a palavra que você usou ontem, Ronaldo? Que amar é, no Evangelho, renunciar. Às vezes nós temos que aprender a renunciar. Aliás, para amar, nós temos que renunciar. Para amar nossos filhos, nossos maridos, para amar nossos amigos, nós temos que renunciar. Não pode, você não consegue amar plenamente se não fizer renúncias, né? Renunciar são você deixar de lado os seus valores em prol do valor do outro. O que ele necessita sempre vai ser mais importante. Isso é divino. Isso é divino. Então, Kardec traz aqui que, olha, gente, hoje eu estou meio cansada, tá? Se meu cérebro falhar um pouco, eu peço que vocês me perdoem, tá? Se falhar, estou bem cansadinho, mas vai dar tudo certo. Ai, gente. Deus nos permite encontrar com esses espíritos ainda um pouco harmonizados conosco, né? E eles geralmente vão reencarnar na nossa família com o objetivo, como eu já falei, de prova e progresso. E o contato e o cuidado que nós vamos ter nessas relações vai ajudar com que nós possamos desenvolver a fraternidade em nós. Mas não é esse o objetivo do grande projeto do Cristo, principalmente nessa transição, que nós sejamos envolvidos totalmente pela fraternidade? Então, todos esses encontros vão sempre nos levar para esse ponto, né, para esse ponto futuro, desenvolver a fraternidade em nós. Então, as pessoas com quem Deus nos oferece a oportunidade de progredir, também elas vão nos ensinar a amar e renunciar por elas, aprender a renunciar. Como Cristo fez. Como Cristo fez por nós, Ele renunciou. Quantas vezes Ele não renunciou? A inteligência dele, que era totalmente superior, Ele renunciou para contar histórias, para que todos entendessem o que Ele queria passar. Ele renunciou tantas vezes, e eu acho que é isso que Ele quer nos ensinar. Acabando aqui o capítulo 19, o item 19, nós somos levados a entender que existe mesmo uma existência plural, né? Nós vamos vir várias vezes através da reencarnação e vamos aprender e vamos progredir. Né? Nós somos espíritos imortais que reencarnam, progridem, e entendendo que os verdadeiros vínculos de amor podem atravessar existências infinitas, tá? E agora vamos pensar o contrário. Quais seriam as consequências se nós estivéssemos numa doutrina anti-reencarnacionista? Será que nós teríamos tudo isso a nosso favor? Será que nós estaríamos progredindo como espíritos? Será que nós nos aproximaríamos dos espíritos angélicos? Criaríamos laço? Formaríamos famílias espirituais, né? As famílias espirituais, elas são grupos que estão se encontrando na erradicidade, nas colônias, nas casas, né? No plano imaterial. São grupos que, por afinidade, trabalham por um projeto, ou trabalham por exemplo, nós temos um grupo, somos uma família espiritual, vamos para Cafa. Aí a Rô, chegou a hora dela voltar, vai reencarnar. Eu digo a Rô porque eu não quero, então
para ela. Vou falar, a Patrícia vai reencarnar, eu sumo, vou me esconder. Então a Rô vai reencarnar. O que o grupo vai fazer? O grupo vai vibrar por ela, vai envolver a Rô, né? Não só lá, mas quando ela estiver aqui, nós vamos acompanhar, nós vamos auxiliar, vamos torcer para que tudo dê certo, assim como Jesus torce por nós, nossos benfeitores torcem por nós. Mas se fosse o contrário, se a nossa doutrina fosse anti-reencarnacionista, ela necessariamente anularia a preexistência da alma. Necessariamente. Né? Então, aquilo lá que Jesus falou já não teria crédito nenhum. Né? João Batista não poderia ser a reencarnação de Elias. Implica também a cessação de todo o progresso, desculpem. Porque se você não vai reencarnar, se você vai ter uma única existência, dificilmente você vai progredir. É muito pouco. A nossa passagem aqui nessa escola, diante da eternidade, é um tempo assim muito pequeno, é um ponto no infinito, né? A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Porque com a morte acabou tudo. Então, não existe um laço que continue. Né? Então, ficaria só a ligação espiritual, a ligação corporal. Pais, mães, filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Nossa, como seria ruim, né? Eu quero tanto encontrar meu pai, não poderia. Poderia nem pensar nessa possibilidade. Às vezes você tem uma questão, ou teve uma questão muito difícil com alguém da sua família e esse ente querido, porque às vezes nós temos dificuldades com a pessoa, mas nós amamos, ela é nossa família. E ele partiu. E aí você fica pensando, poxa, eu queria poder reencontrar para começar de novo. A gente não pensa isso? Eu acho que a lei divina, ela está tão dentro de nós, né, como um registro, porque mesmo quem não é espírita pensa assim. Mesmo quem não conhece a reencarnação pensa isso. Poxa, eu vou encontrar e nós vamos começar uma nova história. Ou então, poxa, queria tanto poder encontrar meu pai e pedir perdão. É porque eu acho que dentro de nós, aquela centelha da lei divina já está falando, você vai encontrar, se prepare. Então, como seria difícil não poder reencontrar nossos entes queridos? Como seria difícil eu pensar que eu não ia poder encontrar vocês, as minhas filhas. Como seria difícil para mim. Eu amo todos vocês. Então eu espero realmente reencontrá-los. Realmente. Vamos trabalhar muito ainda. Não vai acabar aqui não. Então, tudo isso, toda essa palestra de hoje, me trouxe uma palavra que eu acho que é o centro de tudo: continuidade. Continuidade. E a reencarnação para Kardec não é simplesmente voltar. Né? Quando ele pensou em tudo isso, levou isso para questões filosóficas, com certeza perdeu noites de sono, né? Tentando codificar, colocar tudo de uma forma racional, mas que todos entendessem. Eu acho que ele quis dizer que o centro de tudo é continuar, é progredir. Pensando sempre na imortalidade da alma. Continuar aprendendo, continuar reparando os nossos erros, continuar amando todos, continuar encontrando
a todos continuar progredindo. E isso transforma a nossa compreensão da morte, né? Que a gente sempre pensa em rompimento, em separação. Isso transforma tudo, né? E talvez essa parte seja a parte mais consoladora, mais cristã que nós podemos ter em todos esses ensinos aí. É quando nós entendemos que nós vamos continuar vivos, que nós vamos continuar caminhando com novas oportunidades, né? Que nós vamos só mudar de estação, porque o trem ele vai continuar andando, só que hoje é aqui, amanhã é ali, né? Então o espírito continua. E se dois espíritos possuem vínculos verdadeiros, dois ou mais no nosso caso, a separação física nunca vai ser definitiva. Nunca vai ser definitiva. A Terra é só um lugar transitório. Uma breve passagem. Uma escola linda, mas é só uma passagem. É por isso que nós temos que ter tanta responsabilidade com o nosso presente. É interessante saber que nós tivemos outras existências, mas elas não devem ser uma coisa que fique colada em nós para o nosso sofrimento. Elas só devem mostrar que nós tivemos uma pré-existência, mas que hoje nós, com outra oportunidade, devemos ter responsabilidade no que nós estamos fazendo com essa oportunidade, nessa escola, nessa estação, nesse tempo. Com um olhar para o futuro, para o porvir, entendendo que nós vamos ter novas estações, nós vamos ter novos encontros. E o que nós estamos fazendo agora? Então, pensar nessa continuidade, eu acho que é o ponto principal aqui. Pensar na reencarnação como continuidade de um projeto de nós sermos espíritos felizes, de nós podermos fazer o nosso irmão mais feliz através do nosso amor por ele. Tornar esses reencontros melhores e melhores e melhores. E aí, depois de tudo isso, nós vamos para a grande pergunta. Por que a reencarnação, ao contrário da unidade da existência, fortalece os laços de família? E aí, nós temos essa resposta lá no item 22 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com a reencarnação e o progresso a que ela dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí o estreitamento dos laços de afeição. Então, toda experiência vale. Nós não perdemos nada. E sempre vamos ser auxiliados pelos espíritos que são nossos familiares, pelos espíritos que formaram conosco laços de amor, mesmo que nós estejamos encarnados e eles estejam no plano imaterial. Então, a reencarnação ela não existe para nos devolver pessoas, ela existe para nos oferecer novas oportunidades de amar essas pessoas, de resolver nossas questões com elas, né? Se nós tivermos alguma. Então agora nós vamos para um novo quadro.
Depois que Kardec fez toda a investigação, nós chegamos lá na reencarnação. Primeiro nós tínhamos ido até a pluralidade das existências, mas depois ele provou sim que a reencarnação ela é real e que ela torna possível a imortalidade da alma. O espírito, gente, eu não estou conseguindo ler, existe antes e depois da vida corporal. Também a reencarnação traz a justiça divina, né? Trazendo novas oportunidades para todos. Novas oportunidades. A reencarnação também traz a lei do progresso, né? A evolução ocorre gradualmente e sempre o espírito imortal sempre está progredindo. E a reencarnação também traz a continuidade do amor através dos laços construídos em nossas caminhadas. Os vínculos verdadeiros, eles permanecem, amadurecem e se fortalecem ao longo das experiências reencarnatórias. E aí eu trouxe embaixo já essa grande árvore, né, como os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Aqui na raiz eu coloco como as vidas passadas, né, as nossas existências passadas que nos dão essa base. O tronco é a nossa caminhada atual, é hoje onde nós estamos, né, por isso nós temos que lutar, ter responsabilidade para manter esses galhos que são o nosso futuro, que vão se abrindo, para manter eles firmes, para manter eles firmes e luminosos, né? Entendendo que o nosso progresso depende de nós, das nossas ações, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Então, essa é a árvore para mim da reencarnação que fortalece os laços de família. E aí eu coloquei embaixo que a reencarnação ela não existe para repetir vidas, mas para permitir que o espírito continue aprendendo a amar. E para finalizar, que hoje minha palestra foi super curta, já deu 40? Gente! 37. Eu estava pensando em 45, eu disse, não vou falar nem 30. Mas olha só, cheguei. Para finalizar, eu trouxe aqui um trecho do livro As Estações da Vida, de Agostina Bessa Luiz, que é uma escritora portuguesa, que eu gosto muito. E esse livro, ele fala de uma viagem de um trem em Portugal, e ela vai colocando como se fosse o trem da vida, que vai passando em várias estações. E me lembrou muito essa nossa viagem de espírito imortal, né? E para fazendo uma analogia, eu trouxe aqui para vocês. O comboio sempre me pareceu ter qualquer coisa de profético. Abria-se a portinola de uma carruagem e imediatamente se abria um processo romanesco. Era o prelúdio de uma viagem que podia ser o primeiro capítulo de uma nova história. E eu prefiro reunir memórias de viagens de pequeno curso que desde a infância me transportaram de um lugar ao outro. As estações da vida são pequenos apeadeiros na nossa memória. Então, essa frase, as estações da vida são pequenos apeadeiros da nossa memória, eu quis trazer ela para dentro da doutrina, porque ela não é espírita, tá? Ela é uma escritora mesmo, não é espírita. Mas eu quis trazer essa frase para dentro da doutrina, né, pensando que cada existência ela pode ser comparada como uma estação de trem. Então, quando nós chegamos a uma estação, nós não estamos iniciando a viagem da alma, nem concluindo definitivamente a nossa jornada. Nós estamos apenas fazendo uma parada temporária em um percurso que é muito maior, que é eterno. Então, quando ela fala assim, são pequenos apeadeiros, né? São pequenos lugares de parada. Assim como nesse comboio que ela descreveu, Agostina,
A abertura da porta da carruagem anuncia o início de uma nova história. Cada reencarnação representa um novo capítulo na trajetória do espírito. Mudam-se os cenários, os nomes, os papéis desempenhados, mas o viajante continua sendo o mesmo espírito imortal, seguindo em direção ao seu aperfeiçoamento. Nessa viagem, nós encontramos companheiros que embarcam conosco em diferentes momentos. Alguns permanecem ao nosso lado, outros vão descer em outras estações e vão retornar mais adiante. Esses companheiros são os espíritos com os quais construímos o laço de afeto, que vão aprendendo e crescendo conosco. E é por isso que a família, segundo a visão espírita, não se limita aos vínculos de sangue de uma única existência. Ela é formada por almas que viajam juntas, através do tempo, reencontrando-se em diferentes estações da vida para fortalecer o amor, reparar equívocos e progredir unidas na direção de Deus. Assim, a morte não seria o fim da viagem, mas apenas uma mudança de estação. E a reencarnação, longe de romper os laços familiares, permite que eles verdadeiramente continuem escrevendo juntos novos capítulos dessa grande história espiritual.